Oi, Ju. Oi! Deu certo hoje? Ai, que bom, hoje deu tudo certo. Ah, graças a Deus. Você tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. A sua Ah, imagem tá. tá um pouquinho tremida, mas dá pra ver. Ah, o que importa é isso. Porque eu tô com o ventilador ligado aqui, o ventilador faz um pouquinho de barulho. Se estiver atrapalhando, eu desligo. Não, dá pra ouvir bem. Ah, que Oi, bom, Rô, então. tudo bem? Tô vendo que a Rosângela tá aqui. Boa noite a Ah, todos. Quem já está presente. tudo bem, pessoal? Boa noite. Acho que eles saíram, ficou só eu e você. Uhum. Bom, boa noite de qualquer forma, Carol. Tô feliz de você ter aceito o convite. Ah, Você é uma pessoa muito especial e eu conheço sua história, um pouquinho da sua história, né? Há uhum. algum tempo. E como o Senhor colocou no meu coração essa ideia de fazer algumas lives com testemunhos impactantes, né? Eu me lembrei que seria muito legal você compartilhar, mesmo que ao vivo, né? A gente não tenha alguém ouvindo, né? Mas depois na gravação sempre tem muitas pessoas que assistem, né? Que às vezes as pessoas escolhem outros horários, enfim, outros momentos. E esses momentos eu creio que são escolhidos pelo Senhor, né? Para ouvir aquilo que for necessário. Então Verdade. eu quero te agradecer por ter compreendido é, a importância, né? De compartilhar a sua história. E eu gostaria Uhum. de que você compartilhasse com o pessoal aqui um pouquinho da sua história, começando pela sua infância, aí depois você fala um pouquinho da sua adolescência, juventude, e focando também no que o Senhor construiu, né, em você, no que Ele fez em você a partir do seu encontro com Ele. Sim. Para mim é um prazer, eu que agradeço, né, o convite. É muito legal, assim, a gente poder falar para as pessoas, né, a forma como Deus trabalhou nas nossas vidas. E eu que agradeço por tudo. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu espero que o meu testemunho de vida venha impactar, né, a vida de vocês de alguma forma. É claro, sim, que tudo que Deus faz pela gente é sempre maravilhoso, por mínimo que seja. Mas eu espero que vocês se sintam tocados com um pouquinho da minha história, tá bom? Com certeza. Então, vamos lá. Uhum. Meu nome é Caroline, eu tenho 34 anos e a minha história, igual a de todo mundo, né? Começou desde o momento que eu nasci. Por que eu digo isso? Porque foram onde começaram os problemas na minha vida. Eu já nasci em meio a muitos problemas, no olho do furacão. Porque os meus pais, eu nasci de um casamento, tudo certinho, tudo bonitinho. Meu pai e minha mãe já estavam juntos há uns 5 anos. Meu pai militar da Marinha e a minha mãe dona de casa. Só que no momento que eu nasci, eles estavam passando por uma turbulência muito grande no casamento, estava havendo muitas brigas. Muitas coisas que eu vou contar aqui para vocês, eu fiquei a minha vida toda sem saber, sem conhecer, e eu só vim saber, entender um pouco do que aconteceu já adulta, tá? Então, assim, muitas coisas que eu conto é o que me disseram, mas ao certo eu só vou saber quando Jesus voltar. O que eu sei que a mulher do meu pai me contou e que a mãe do meu pai me contou é que meu pai era muito mulherengo. Então, ele estava sempre fora de casa, né, por conta do trabalho, e em meio a isso ele acabava aprontando algumas coisas com a minha mãe, e a minha mãe sempre em casa, cuidando de mim e tal. No final das contas, eles estavam se separando quando eu ainda era recém-nascida, e os problemas só pioraram desde aí, né? A minha mãe, o que eu sei, né, que o meu pai me falou a vida toda, foi que ela me abandonou para ir embora com outro homem. O meu pai ficou com a minha guarda e a família da minha mãe virou as costas completamente para ele, não quis ajudar em nada.
E o meu pai teve que se virar sozinho comigo. E eu ainda era recém-nascida. E o meu pai tendo que trabalhar, que ele não podia abandonar o trabalho dele, eu acabei indo morar na casa da minha avó paterna. Acho que eu morei em Brasília, depois eu morei no Ceará. Mas a minha última moradia antes de morar com meu pai de novo foi no Ceará. E aí eu fiquei morando lá na casa da minha avó até mais ou menos uns 2 anos, uns 3 aninhos de idade, por aí. E enquanto meu pai servia em Brasília, enquanto meu pai estava em Brasília, ele conheceu uma mulher e rapidamente se casou com ela. Não tinham muito tempo juntos, eu acho que eles tinham 3 meses juntos, eles se casaram. E aí eu saí da casa da minha avó, né, e fui morar com o meu pai e a mulher dele, que passou a ser a minha madrasta. O que a minha avó me fala é que a minha avó sempre pedia ao meu pai para que me deixasse morando com ela, porque a minha avó, ela já sentia que eu iria ter problemas sendo criada por uma madrasta. Mas o meu pai, ele era muito apegado a mim, então ele não deixou. Ele queria que eu morasse com ele e com a mulher. E os problemas, desde aí, só foram aumentando cada vez mais. Agora eu vou falar um pouquinho do ambiente que eu cresci, né? Eu fui morar com meu pai, devia ter entre os 2, 3 aninhos de idade. Cresci sem entender, sem conseguir até explicar, né, a maneira como eu me sentia. Mas eu sei assim que a minha infância, eu não me sentia bem. Eu não conseguia ficar nem perto da mulher do meu pai. Porque ela tinha uma energia negativa, sabe? Uma energia pesada. Que hoje em dia, como cristã, eu sei explicar o que era, mas na época eu não entendia. A verdade é que ela nunca fez questão de criar um vínculo comigo, de criar realmente uma relação de afeto. E eu era uma bebê. Eu não era uma criança grandinha, eu não era uma adolescente. Eu era uma bebê, eu tinha entre 2 e 3 anos. Mas ela nunca fez questão de que a gente tivesse essa convivência realmente como mãe e filha. E tinha todas as condições para isso, né? Já que eu era tão pequena. Só que ao mesmo tempo em que ela não fez questão de criar esse vínculo comigo, ela sabia fingir muito bem. Ela dizia pro meu pai que ela gostava de mim, que ela me criava como se eu fosse filha dela. Ela dizia isso para as outras pessoas. E nisso o meu pai acabou confiando muito nela para cuidar de mim. E o meu pai acabou entregando os meus cuidados totalmente nas mãos dela. Então ela poderia fazer o que ela quisesse comigo, porque o meu pai estava despreocupado. E o meu pai trabalhava muito, né? E como militar, ele ficava de serviço, dormia no quartel e tudo, viajava. E eu acabava passando mais tempo com ela do que com o meu pai. E, bom, o ambiente em que eu cresci foi um ambiente de muitos conflitos, porque ela era uma pessoa muito difícil. Ela é uma pessoa muito difícil de se lidar. E aí, por conta dessa convivência, eu fui privada em muitos direitos. Né? Meus direitos foram violados. Os problemas que aconteceram comigo, né, a cruz que eu carreguei, foi mais na área emocional. Não foi na área física, nem na área sexual, né, como acontece com algumas pessoas, infelizmente, que são abusadas. Mas eu fui abusada emocionalmente. E isso trouxe muitos problemas para mim. E aí eu vou contar para vocês um pouquinho, né, do como que esses problemas foram aumentando, na verdade. Porque creio eu que os meus problemas emocionais já começaram a partir do momento que meus pais se separaram. Porque mesmo sendo recém-nascida, como ser humano a gente sente, né? E então, assim, eu sempre fiz xixi na cama por conta desses problemas psicológicos que eu já tinha desde pequena. E eu fiz xixi na cama até muito tarde.
tá? Eu parei de fazer xixi na cama, eu já era adulta. Hoje eu sei, né, depois de muito tempo eu entendi que era realmente um problema psicológico. Na verdade, assim, isso demonstra medo, né? A Juliana, que é psicóloga, ela consegue explicar, né, melhor do que eu isso. Mas a gente se sente com medo, se sente angustiado, se sente inseguro e o corpo acaba mostrando tudo isso através do xixi na cama, né? Uhum. E os meus direitos, né, que foram violados, que não foi só pela mulher do meu pai, mas eu acredito que o meu pai também tenha violado os meus direitos. Antes de tudo, só um parênteses. Eu amo o meu pai, eu sempre fui muito apegada com o meu pai. O meu pai era uma boa pessoa, ele faleceu agora, tem pouco tempo. O meu pai era uma boa pessoa. Só que o meu pai, ele era assim, ele não enxergava as coisas. E ao mesmo tempo ele era muito manipulado por ela. Então, ele achava que ela era uma boa pessoa, ela fazia ele acreditar nisso. Então, ele acabou errando muito comigo, mas não por maldade. Sim, porque ele se deixou levar pelo que ela falava, né? Por todas as situações que ela criava. E aí, nisso, né, eu fui violada em relação à minha dignidade, respeito, porque eu não cresci me sentindo uma pessoa respeitada. Eu não tive uma boa convivência familiar por conta disso. Eu fui exposta a situações de negligência, discriminação e opressão. Então foi assim, o que mais trouxe problemas para mim. E pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, né, hoje eu sei que eu fui violada nesses direitos, mas eu passei a minha vida toda sem saber de tudo isso. Uhum. O meu pai, por ser militar, ele vivia longe da família, né, porque militar estava sempre sendo transferido, né, de um estado para o outro. Então eu não tinha família de sangue por perto. A única família de sangue, né, que eu tinha acesso seria a minha família paterna, os meus parentes paternos, mas eles moravam longe do meu pai, moravam em Fortaleza. O meu pai, ele, de uma certa forma, assim, ele foi distante da família dele, até porque a família do meu pai também não gostava da mulher dele. Então, assim, a família do meu pai também não se envolvia muito nos problemas que aconteciam na casa do meu pai. Então, eu realmente, assim, eu cresci sozinha. Eu cresci sem ter alguém ali para me defender, para me aconselhar. Porque a família do meu pai não se envolvia, a família da minha mãe também nunca procurou saber a meu respeito. Então, essa mulher realmente ela tinha passe livre para fazer o que ela quisesse comigo. E como eu disse, né, ela não, graças a Deus, né, disso eu me livrei. Ela não abusava de mim fisicamente, não me batia, não abusava de mim, não me violentava sexualmente, mas, por outro lado, ela me humilhava muito, ela fazia muita diferença entre eu e a minha irmã, né? Passado um tempo, ela teve uma filha do meu pai, a gente tem 4 anos de diferença. Ela fazia sempre essas comparações, onde eu sempre era diminuída. Ela me colocava em situações de muita vergonha. Como eu disse, né, no início, eu fazia xixi na cama. Então, ela usava muito isso para me humilhar, para me expor, né? E assim ela me expunha para quem ela pudesse. Ela me expunha para os meus parentes, para os amigos em volta. Então, assim, desde pequena, ela sempre se encarregou de fazer com que as pessoas tivessem uma visão errada de mim. A visão daquela criança problemática, da criança revoltada, da criança que fazia tudo errado. E ela realmente me tratava como um problema. Só que, como eu disse, ela fingia muito bem. Ela sempre se fazia de vítima para as pessoas. Ela dizia para as pessoas que ela não sabia mais o que fazer comigo, porque ela era muito boa, ela me tratava muito bem, só que eu me comportava de uma forma totalmente oposta da maneira como ela me tratava.
E a verdade não era essa. A verdade é que, como criança, eu apenas reagia ao tratamento que eu recebia dela quando nós estávamos sozinhas. E Uhum. nisso, ela Carol, conseguia enganar. só uma pergunta. Sim, Até esse momento, você não teve contato mais nenhum com a sua mãe depois que ela, não, enfim, se separou do seu pai? não. Eu só vim ter contato com a minha mãe depois de adulta. E isso porque eu a procurei. E aí, por que isso também? Como eu disse, né, eu fui violada em muitos direitos. E um desses direitos, né, que eu fui violada foi até isso também, o acesso à minha história, ao que realmente tinha acontecido comigo. Então, eu fui vítima de alienação parental. Por quê? Porque o meu pai sempre me fez acreditar que a minha mãe me abandonou, que a minha mãe não me amava e que a minha mãe não era uma boa pessoa. E a mulher dele também, por outro lado, enfatizava isso mais ainda. E ao mesmo tempo que ela não se preocupava em ter um bom relacionamento comigo, para as pessoas ela sempre dizia que ela era uma ótima mãe para mim, né? Eu era ensinada a chamá-la de mãe. Então, eu não entendia, né, nada da situação que eu passava. Eu era sufocada, vamos dizer assim, nesse meu desejo de conhecer a minha mãe, porque sempre que eu falava sobre conhecer a minha mãe, era um drama muito grande em casa. Ela começava a chorar, a mulher do meu pai. O meu pai ficava muito nervoso, muito irritado. Eles davam um jeito logo de mudar de assunto. Então, eles realmente faziam eu me sentir culpada por querer conhecer a minha mãe. Então, com o passar do tempo, eu acabei sufocando isso dentro de mim e acabei até me acostumando com o fato de não ter uma mãe. E, ao mesmo tempo, mesmo não entendendo o que acontecia, eu ainda tinha alguma consideração pela mulher do meu pai como minha mãe. E aí eu vou contar um pouquinho mais pra frente que eu rompi, na verdade, toda essa visão que eu tinha dela como mãe, eu rompi na adolescência, que foi quando eu passei a entender um pouco melhor, né, a maneira como ela me tratava. E aí a minha infância se deu dessa forma, infelizmente. Meu pai conheceu essa mulher em Brasília, depois nós nos mudamos para o Rio de Janeiro, né, que é aqui onde eu vivo hoje, e depois de um tempo meu pai foi transferido para Belém. E lá em Belém, quando eu tinha 6 anos de idade, eu sofri um acidente de carro, eu fui atropelada. E Caramba. foi um acidente muito grave mesmo, eu fiquei entre a vida e a morte. Lá os hospitais de Belém, né, na época, eles não tinham suporte para atender a gravidade do problema que eu estava passando. Então eu fui transferida para o hospital do Rio de Janeiro. Eu fui tratada no Marcílio Dias. Uhum. Meu pai disse que teve que fretar um jatinho. Bom, isso foi meu pai que disse, né? Ele fretou um jatinho do presidente da República na época, porque era o único que teria estrutura para me transportar devido à gravidade do problema, né, que eu estava passando. E aí eu cheguei no Hospital Marcílio Dias entre a vida e a morte. Eu havia tido traumatismo craniano, eu tive Nossa. parada cardíaca. Os médicos, eles não davam nenhuma chance de vida para mim. O meu pai, quando ele soube da notícia que eu tinha sofrido esse acidente, meu pai sempre foi muito fraco emocionalmente, né? Então ele não conseguia ficar em pé, ele vivia desmaiando, então ele não tinha estrutura nenhuma para cuidar de mim. Então quem acabou cuidando de mim foi a mulher dele. E para ela, na verdade, isso foi um prato cheio, né? Porque ela sempre gostava de passar para as pessoas a imagem de uma super mãe. Então, como ela acabou cuidando de mim por conta do atropelamento, ela usava muito isso para mostrar para as pessoas que ela era uma boa mãe e até também para me manipular e para manipular o meu pai, inclusive. Era uma forma de barganha. Ela dizia que eu deveria aceitar todas as humilhações a que ela me expunha, tudo que ela falava de mim, porque ela havia cuidado de mim enquanto eu tinha sido atropelada.
Mas assim, falando um pouquinho mais sobre o acidente, os médicos eles não me davam chance de vida. Eu fiquei em coma durante 15 dias. Nossa. E nisso os médicos eles já estavam pedindo pro meu pai assinar para doar os meus órgãos, porque apesar de eu não ter chance de vida, os meus órgãos estavam saudáveis, então eu poderia salvar a vida Nossa. de outra criança, né, de outras crianças. Uhum. E o meu pai ele não aceitava, ele não assinava. Na verdade, o que os médicos queriam era desligar todos os aparelhos, porque aí na cabeça deles eu já iria morrer mesmo, que aí eles já faziam logo o que tinha que fazer com os meus órgãos, né? O meu pai não aceitou, não autorizou. E assim eu fiquei entre a vida e a morte durante alguns dias. E por um milagre, bom, a gente ouve, né, que só vai quando é a nossa hora. E não era a minha hora ainda. Deus decidiu que não era a minha hora e Deus me fez voltar desse coma. E quando eu voltei do coma, eu realmente voltei muito debilitada, porque eu voltei sem enxergar, eu voltei sem falar e sem andar. Ah, e só mais outro detalhe. Os médicos estavam tentando convencer o meu pai de que era melhor mesmo se eu morresse, porque se eu voltasse à vida, eu iria voltar com muitas sequelas. Eu não iria mais Nossa. ter uma vida normal. Uma vida normal, né? Não iria ter ser uma criança saudável. E o meu pai, ele não aceitou isso. E aí, quando eu voltei do coma, eu realmente voltei muito debilitada. Eu sei que nesse tratamento que eu fiz, desde quando eu voltei do coma, eu fiquei 1 ano internada no hospital. E aí, eu lembro que, como eu não falava, tinha um coelhinho que ficava perto de mim, que sempre que eu queria alguma coisa, eu apertava esse coelhinho, ele fazia um barulho, e aí os enfermeiros ou a mulher do meu pai, a pessoa que estivesse lá no hospital comigo, ia até mim e eu fazia mímicas para mostrar o que eu queria, se eu queria ir no banheiro, se eu queria beber água. Uhum. E graças a Deus, né, Deus colocou médicos e enfermeiros que realmente eles estavam preocupados em cuidar de mim, então nesse aspecto eu fui bem amparada. Graças a Deus. Deus Uhum. colocou Graças a anjos Deus. para cuidar de mim. E a mulher do meu pai, ela até que cuidava bem de mim, não por mim, né? Porque ela queria mostrar para os outros que ela era essa super mãe para mim. Porque eu sei que ela nunca teve nenhum afeto por mim, né? Na verdade. Então, assim foi. Eu fiquei nessa de tratamento, tudo. Eu tenho até uma marca aqui no meu pescoço, não sei se dá pra ver. Deixa eu vir mais aqui pra luz. Uma cicatriz. Dá bem pouquinho. Uhum. Essa cicatriz, ela foi de uma traqueostomia que eu precisei fazer. Quando o médico, no decorrer do tempo, a minha traqueia fechou. Depois que eu já tinha feito todo o tratamento, a minha traqueia fechou e eu precisei voltar para o hospital, porque eu não estava conseguindo respirar. E aí, quando o médico ele foi abrir de novo o buraco no meu pescoço, ele abriu diretamente com o aparelhinho, né, que eu usava. E eu quase que morri sufocada, porque foi realmente assim, um trauma muito grande. E quando foi a primeira vez que eu fiz a traqueostomia, o médico ele furou no lugar errado. Então eu corri o risco também de perder, ele afetou as minhas cordas vocais e eu realmente corri um sério risco de nunca mais falar na vida por conta disso. Mas quando Deus resolveu me trazer de volta à vida, ele foi me tratando, né, aos poucos. Eu fui voltando a andar depois de um tempo, depois eu fui recuperando a voz. E passado algum tempo, depois disso, eu fiquei curada. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Deus resolveu que não era a minha hora ainda. Desde pequena eu já tinha contato com a palavra de Deus, porque o meu pai, ele é filho de pastores. Meu avô era pastor, minha avó também. Então eu sempre tive contato com a palavra de Deus. Só que algo me separava de Deus. Eu acho que era uma revolta que eu tinha. Na verdade, não era revolta, era falta de amor. Como eu não recebia amor dentro de casa,
eu não sentia vontade de me achegar a Deus. E assim eu cresci, né? Eu cresci num lar sem afeto, sem respeito, sem me sentir amada. A mulher do meu pai, ela sempre criou muitas intrigas dentro de casa, onde nessas intrigas ela colocava o meu pai contra mim. E infelizmente o meu pai ficava do lado dela, o meu pai não me defendia. Então eu cresci assim, me sentindo sozinha, me sentindo totalmente desamparada. E por conta disso, eu não queria me achegar a Deus. Mas eu lembro que, ainda quando criança, eu morava em Belém. Foi uma moça trabalhar lá em casa. E ela dormia lá em casa. Ia para casa delas de 15 em 15 dias por aí. E ela era cristã, evangélica. Então ela ia para a igreja aos finais de semana. Ela levava eu e a minha irmã. Então, assim, desde pequena eu ia para a igreja, eu ouvia falar da palavra de Deus. E a própria palavra de Deus diz, né, que quando a gente ouve, a palavra de Deus não volta vazia. Então, por mais que eu não quisesse ter um relacionamento com Deus, a palavra dele estava dentro de mim, desde que eu era pequena. E aí eu cresci, né, em meio a todos esses conflitos, fui crescendo. Quando eu tinha 12 anos de idade, o meu pai foi transferido de volta para o Rio de Janeiro. E aí foram quando os problemas se intensificaram mais ainda na minha vida. Por quê? Como eu não tinha amor dentro de casa, eu acabei buscando esse amor em namoradinhos. Então eu comecei a namorar muito cedo. Só que assim, era namoradinho mesmo. Eu era aquela romântica que eu gostava de ter o meu namoradinho, andar de mão dada, falar que ele era o meu namoradinho e casar, essas coisas assim. Então, assim, não era que eu tinha vários namorados. Eu queria ter um namoradinho pra ficar ali comigo. Só que a mulher do meu pai, né, como a madrasta que se preza, ela usava isso também pra colocar o meu pai contra mim. O meu pai, ele tinha ciúme de mim, né? Claro, a primeira filha dele. Então, ela aumentava mais ainda o ciúme do meu pai por mim. Ela colocava na cabeça do meu pai que ele não deveria aceitar. E até aí tudo bem, eu até entendo, eu realmente era muito nova. Mas ela transformava isso em um problema muito maior. E ela fazia com que realmente o ambiente de casa ficasse ainda pior para mim por causa disso. E ela, sempre que ela podia, ela falava mal de mim para esses namoradinhos, ela criava intriga, ela atrapalhou todos os meus relacionamentos, na verdade. E eu, como eu não sabia falar, não sabia me colocar muito bem, eu acabava não conseguindo nem me defender, né, contra o que ela falava. E aí ela usava muito também isso para me difamar, até mesmo para as pessoas. Ela me difamava para os meus familiares, né, para os parentes do meu pai, para os vizinhos ali ao redor. Na verdade, ela já fazia isso desde que eu era pequena. Porque ela sempre me colocava, né, os nomes que ela me chamava, de burra, de que não sabia fazer nada. Ela me culpava por coisas, tudo que acontecia de errado em casa, ela colocava por mim. Então, assim, desde pequena, ela já fazia esse trabalho, né, de difamação. E aí, quando eu me tornei adolescente, ela intensificou mais ainda, usando essa questão dos namoradinhos, né? Dizia que eu era uma mulher fácil, uma mulher da vida, essas coisas todas. E acabava que eu nunca dava certo com ninguém, porque sempre tinha muito conflito em casa. Sempre, às vezes até mesmo o rapaz ficava espantado e não queria e pulava fora. Então, assim, acabava que os meus relacionamentos não davam certo. Então, eu já tinha o problema emocional, né, que vinha desses problemas familiares, e eu acabei tendo problemas também na área sentimental. Eu comecei a sofrer na área sentimental desde muito cedo. Porque eu queria ter um namoradinho ali pra mim, eu queria dar certo com alguém e eu não conseguia. Só que, por outro lado também, por conta de todo esse tratamento que eu recebi, isso me afetou o desenvolvimento da minha personalidade, óbvio, né? Então, assim, eu me tornei uma pessoa muito ansiosa, eu era agressiva verbalmente, porque era isso que eu recebia em casa, né? Agressões verbais.
Eu Uhum. tinha medo, eu era uma pessoa angustiada. Eu era realmente, assim, uma pessoa difícil de lidar também, né? Por conta disso tudo. E Muitas feridas, né? muitas feridas, que é o que a gente aprende depois, né? A pessoa ferida fere os outros. E assim eu Uhum. era. Eu feria as pessoas. Eu achava o tempo todo que eu precisava me defender, que as pessoas queriam me fazer mal, então eu precisava me defender, e a maneira que eu tinha para me defender era sendo agressiva verbalmente. Um círculo vicioso, né? Isso se tornou um ciclo vicioso na minha vida. E assim foi, né? Os conflitos, criança, adolescente. Eu tinha muita dificuldade de aprendizagem na escola. Eu lembro que eu ficava de recuperação, eu não conseguia aprender. Só que, por outro lado, também, o meu pai ele sempre se preocupou em colocar eu e a minha irmã em uma boa escola. Nós estudamos em um bom colégio, estudamos no Pedro II. Meu pai achava assim, que a obrigação dele era me dar um teto e me dar um bom colégio. Se ele estivesse fazendo isso, ele já estava cumprindo a obrigação dele e não precisava de mais nada. E assim, ele acabou deixando, na verdade, o lado emocional de lado por conta disso. Porque ele achava que já estava cumprindo a obrigação dele comigo. E em meio a isso, ele acabou me abandonando emocionalmente, porque ele sempre ia pelo que a mulher dele falava. Tudo que ela falava de mim, ele aceitava, ele tomava como verdade, ele não procurava saber qual era a realidade. E ela acabou, na verdade, criando um grande abismo, né, no meu relacionamento com o meu pai, que era a única pessoa que eu tinha. E apesar de sim amar muito meu pai, nessa questão ele falhou comigo, né? Porque ele ficava mais do lado dela do que do meu lado. Só que aí, como eu disse, eu estudei em um bom colégio. E de uma maneira inexplicável, apesar de ter muita dificuldade de aprendizagem, depois assim, de um certo tempo, levando várias bombas na escola, né? Ficava sempre de recuperação. Eu acabei tendo assim um despertar e me deu uma vontade de me esforçar para estudar, porque lá no colégio eu tinha amigas estudiosas e essas amigas elas estavam conquistando coisas através do estudo. Uhum. Estavam passando no vestibular, estavam passando em concursos públicos. E eu era o patinho feio, né? Porque eu não alcançava nada, eu estava sempre de recuperação, eu tinha dificuldade de aprendizagem. E no meio das nossas conversas, o assunto delas era esse. Era o vestibular, era a faculdade pública que elas tinham conseguido, era o emprego público que elas tinham conseguido. E eu acabei tendo vontade de ter isso também, até mesmo para ter assunto com elas. E de uma maneira assim, inexplicável, eu me esforçava para estudar. Eu sei que mesmo em meio a esse conflito, eu me sentia muito sozinha, muito desamparada, mas Deus, ele esteve sempre comigo. Porque se não fosse Deus me guiando, com certeza eu teria ido por um outro caminho, eu poderia ter ido pelo caminho das drogas, eu poderia, sei lá, de repente ter ido pelo caminho da prostituição, feito qualquer outra coisa com a minha vida, ou até mesmo enlouquecido, porque realmente a mulher do meu pai, ela perturbava muito a minha vida, sabe? Eu era uma pessoa muito perturbada emocionalmente, por conta de todos os conflitos, de todas as intrigas que ela criava dentro de casa, das Uhum. difamações, enfim. Só que Deus esteve ali me guardando. Deus não deixou que eu fosse pelos caminhos errados. Apesar de ter uma resistência em relação a ele, porque, como eu disse, eu não queria me achegar a ele, eu não sentia vontade. Realmente existia uma barreira que me impedia de querer ter Deus na minha vida, apesar de conhecer. Uhum. Porque Uhum. eu continuei indo à igreja, eu ia com a minha tia, isso já adolescente, mas eu ia mais obrigada. E também a mulher do meu pai, como ela gostava de me difamar muito para as pessoas, ela dizia que eu tinha que ir para a igreja porque eu era endemoniada.
Então isso foi mais ainda algo que pesou para que eu não quisesse ir para a igreja, para que eu não quisesse saber de Deus. Mas Entendi. eu ia e a palavra de Deus eu ouvia, né? Então, de alguma forma, a palavra de Deus entrava em mim. E aí, como eu disse, eu estudava. Estudava e sem sucesso, porque eu tinha dificuldade de aprendizagem. E ficava sempre frustrada, porque eu não conseguia o que eu queria. Mas aí eu decidi que eu queria conquistar alguma coisa através do estudo, assim como as minhas amigas conquistavam também. E aí a primeira coisa que eu consegui conquistar foi uma bolsa integral pelo ProUni. Na época, né, eu fiz na Estácio de Sá e eu fiz pedagogia. Eu era muito perdida, Olha que lindo. Eu não sabia o que eu queria da vida, eu não sabia nem o que era pedagogia. Eu só sei que eu queria estudar, eu queria fazer alguma coisa para eu poder ser igual às minhas amigas que também faziam, né, que também estudavam. Eu não tinha orientação para nada, na verdade, assim, nem na área emocional, nem na área acadêmica, nem nada. Eu ia assim, tapeando, sabe, sem saber o que eu estava fazendo, mas eu sei que era Deus ali me guiando. E assim, como eu disse, eu era muito esforçada. Então, assim, desde adolescente, eu já fazia estágio, eu já ganhava o meu dinheirinho, até porque a mulher do meu pai não deixava o meu pai gastar o dinheiro dele comigo. Ela dizia pro meu pai que eu era grande, então eu tinha que me virar. Eu, mulher, né? Então, assim, desde pequena, eu não tinha acesso às coisas. Ela escondia comidas de mim dentro de casa. Se tivesse que comprar uma roupa, era a roupa da pior qualidade que tinha. Então, assim, não me faltava um teto, não me faltava nada em relação fisicamente, né? Mas, ao mesmo tempo, existia uma diferença. Então, desde adolescente, eu já buscava fazer estágio, buscava ter o meu dinheirinho. E aí, quando eu comecei a fazer pedagogia, eu já tinha, né? Tinha um estágio, tinha um trabalho, tinha alguma fonte de renda. E assim, como tinha que pagar a passagem, eu lembro, né? Eu não me orgulho disso, mas foi assim o meio que eu encontrei para poder estudar, porque o meu pai ele não me ajudava por culpa da mulher dele. Ele não me ajudava, não pagava uma passagem para mim, não me dava dinheiro, por exemplo, para eu comer na rua. Às vezes, quando eu estava sem trabalho, eu ficava com fome mesmo na rua. Então, eu usava um jaleco do Cefet na época e eu ia como estudante de uma escola técnica para a faculdade, e assim eu consegui fazer a minha faculdade, porque se eu dependesse do meu pai para pagar o meu meio de transporte, eu não iria conseguir. E assim, eu trabalhava, mas eu ganhava pouco. Não era assim muito, era só uma ajuda para eu comprar as minhas coisinhas ali. Quando eu entrei na faculdade, eu fui, né, conhecendo assim, outros meios, eu fiz alguns estágios. Eu fiz estágio, eu lembro que eu fiz estágio na delegacia, no programa Delegacia Legal. E aí depois eu consegui um estágio pela Prefeitura do Rio. Só que assim, como eu disse, eu era bolsista em uma faculdade particular. Só que as minhas amigas, elas estudavam em universidades públicas. Então eu queria estudar em universidade pública, porque quando a gente se encontrava, eu me sentia o patinho feio, porque elas só falavam em universidade pública e eu não estudava em universidade pública. Então, me veio que eu queria, de qualquer forma, fazer uma faculdade pública. E eu lembro que eu comecei a estudar muito para isso. E aí, eu estava fazendo já a minha faculdade, né, particular. Surgiu uma oportunidade de fazer transferência. Eu faria uma prova, só da área de humanas mesmo. E aí, por essa prova, se eu conseguisse a pontuação, eu conseguiria transferir o meu curso da Estácio para a Universidade Rural, Federal Rural, né? E aí eu lembro que eu estudei muito, eu me empenhei muito, eu queria muito aquilo para mim. E Deus me deu essa vitória. Eu consegui a pontuação necessária. Só que na época eu morava no Caju. E a universidade era em Nova Iguaçu.
O campus da Rural mesmo é em Seropédica, mas na época, né, a presidente, tal, lá o prefeito de Nova Iguaçu, colocaram uma sede também da universidade lá. Então era lá que eu estudava. E eu continuei usando o meu jalequinho porque a passagem era cara. Eu mesma não teria condições de pagar. O meu pai não me ajudava também com passagem. Eu estudava de noite, eu voltava tarde para casa. E assim, sempre eu me virando, né, para conseguir as minhas coisas. Graças a Deus, na época não tinha muita burocracia para se pegar o ônibus como estudante. Então eu só Sim. botava o jaleco e eu conseguia pegar, graças a Deus, porque se não fosse isso, eu não conseguiria fazer minha faculdade. E voltava tarde para casa, já tinha sido assaltada por causa do horário, porque para ir para casa eu tinha que atravessar a passarela na Avenida Brasil, ali era perigoso. E eu continuava me sentindo desamparada, igual quando eu era criança e adolescente. Assim, isso não tinha mudado ainda. O que tinha mudado é que eu tinha crescido, né? Somente isso. E nesse tempo, eu continuava me sentindo, né? Sozinha, perdida, com todos esses problemas, esses transtornos de personalidade que eu acabei adquirindo. Deus colocou uma psicóloga na minha vida, por meio de uma amiga da Lorena, a Juliana até conhece ela. Deus colocou essa psicóloga na minha vida, a doutora Angelina, que ela realmente foi um anjo que Deus enviou para cuidar de mim. Porque se não fosse ela, não sei, eu poderia ter enlouquecido em meio a toda a situação, né, que eu vivia em casa. E sabe-se lá Deus o que teria acontecido comigo. Eu tinha 22 anos, 24 anos por aí, quando eu comecei o tratamento com essa psicóloga. E quando eu cheguei, né, para me consultar com ela, só mais um detalhe. Na época, eu trabalhava em uma escola particular, eu ganhava muito pouco, eu não teria condições de pagar uma psicóloga. E como foi Deus que enviou, né? Quando é Deus que prepara, ele dá provisão de tudo. Ela me atendia de graça. E ela me atende de graça até hoje. Já tem uns 10 anos que eu tô com ela e ela continua cuidando de mim com muito carinho, com muito cuidado. E ela entende que realmente é uma missão que Deus colocou na vida dela, cuidar de mim. Quando eu comecei a fazer o tratamento com ela, eu cheguei no consultório me sentindo muito culpada. Eu achava que realmente a culpa era minha de todo o tratamento que eu recebia, porque a mulher do meu pai e o meu pai, eles faziam eu me sentir culpada por tudo. Fazia eu me sentir como se eu merecesse receber aquele tipo de tratamento. E embora eu não gostasse da maneira, né, como tudo acontecia dentro de casa, eu acabava aceitando. Eu acabei levando aquilo ali como se fosse uma coisa normal. E aí, assim, eu fui falar com a psicóloga. E ela começou a me abrir os olhos. Essa psicóloga, ela é cristã também. Ela é da Igreja Batista. E ela não me colocou numa posição de que eu tinha que abaixar a cabeça e aceitar tudo que a mulher do meu pai fazia comigo. Ela realmente foi abrindo os meus olhos. Eu lembro que antes de começar o tratamento com essa psicóloga, eu busquei apoio em igrejas e até mesmo assim, por amizades. Eu buscava uma ajuda, porque na verdade aquilo me incomodava muito. Então, todo lugar que eu ia, eu desabafava. Eu me tornava até uma pessoa chata, porque eu não tinha outro assunto para falar. Eu falava mais disso. Mas, por outro lado, isso também me ajudou, porque se eu não falasse desses problemas com ninguém, eu iria somatizar aquilo ali, até que uma hora isso ia explodir, ia ser pior. Só que assim, quando eu buscava ajuda, ou em igrejas, ou por meio de amizades, eu era incompreendida. As pessoas não compreendiam o meu problema. As pessoas tratavam como se não fosse nada demais, como se eu estivesse fazendo tempestade em copo d'água. Até o meu pai também, quando eu tentava falar sobre o assunto com meu pai dizia que era frescura.
Então, assim, as pessoas não me compreendiam. E quando eu comecei a fazer o tratamento com a psicóloga, ela foi totalmente diferente. Ela compreendeu, assim, o meu sofrimento, ela compreendeu a carga emocional muito pesada que eu carregava. E ela foi abrindo os meus olhos, dizendo que eu não tinha que aceitar que a mulher do meu pai me tratasse desse jeito. E ela me ensinava até mesmo a reagir também, a forma como ela me tratava. E aí eu ficava até com medo, porque sempre que eu reagia à forma como ela me tratava, tinham muitas brigas dentro de casa. E o meu pai, ele acabava ficando do lado dela, eu acabava sofrendo mais ainda, me sentia mais desamparada ainda. Só que a psicóloga, ela me aconselhava a reagir. Porque se eu não reagisse, na verdade, sim, tudo que a mulher do meu pai queria era que eu não reagisse para que ela fizesse de mim o que ela quisesse. O que ela queria que eu fosse? Que ela falava para as pessoas, né? Ela queria que eu fosse uma pessoa totalmente desorientada, de repente até ela queria que eu fosse uma mulher da vida, porque ela falava isso de mim para as pessoas, que eu era uma mulher da vida. Falava para as pessoas que eu não tinha inteligência. Ela sempre falava muito da minha beleza, né? Só que assim, ela me colocava como uma pessoa fútil. Ela dizia para as pessoas, a Carol é bonita, mas ela é burra. Ela sempre me desmerecia. E uma outra coisa também que ela queria que eu fosse uma pessoa sozinha. Porque ela dizia que o maior medo que ela tinha era de ser uma pessoa sozinha, era de ficar sozinha na vida. Só que o que ela tinha medo, para ela acabava se empenhando para que acontecesse comigo. Então, assim, por isso que ela falava muito mal de mim para as pessoas. Ela falava mal de mim para a família, para vizinhos, para amigos, para os namoradinhos, né, quando eu tinha, que realmente eu não dava certo com ninguém por causa de todos esses atritos. E ela queria que eu fosse uma pessoa sozinha na vida mesmo. Tanto que nem o meu pai mais eu tinha do meu lado. Louvado seja Deus que não deu certo com nenhum outro, né? Porque eu vou chegar nessa parte também. Vou chegar na parte, assim, eu tô falando só dos problemas, mas eu vou chegar na parte que Deus foi glorificando o nome dele na minha vida, né? Quem não tinha voz hoje é professora, com a glória. Isso. Aí vamos chegar nessa parte agora. Como eu disse, né? Eu passei para Rural, para a Universidade Federal Rural. Fui fazendo pedagogia mesmo? Pedagogia mesmo. Só transferi, né, da particular para a pública. E aí lá eu fui fazendo estágios, eu me tornei bolsista da faculdade, né, que a faculdade paga uma bolsa para você fazer uma pesquisa. Aí eu me tornei pesquisadora dentro da faculdade. Eu continuei com o meu estágio da Prefeitura do Rio. Então eu tinha duas rendas, na verdade. Eu tinha a renda da bolsa da faculdade, mais a renda da Prefeitura do Rio. Não era muito, mas assim, para mim, já que eu não tinha responsabilidade, né, de pagar conta, nada. Foi uma conquista também, né? Exatamente. E assim, uma outra coisa boa também que o meu pai teve foi que, apesar disso, ele não me cobrava de prover nada dentro de casa. Ele realmente, assim, ele não me dava o que eu precisava, mas por outro lado ele falava, o que você trabalha, o que você ganha é seu, você não precisa colocar nada dentro de casa. Então, realmente, eu gastava só comigo. E assim, graças a Deus, eu não gastava o que eu ganhava, né? Eu não gastava de forma indevida, eu não gastava com bebida, graças a Deus. Eu nunca tive vícios, Deus me guardou disso também. Amém. Então, eu assim, usava só comigo mesmo, comprava uma roupinha, ia no salão, essas coisas. E continuava fazendo tratamento com a psicóloga. Aí Deus já estava, né, mudando toda a situação. Mas eu ainda tinha muitos conflitos internos, né? Porque a minha personalidade ela havia sido muito afetada por conta de tudo isso. E aí eu lembro que num determinado momento da minha vida, eu já com 27 anos, eu resolvi enfrentar o meu pai e a minha madrasta. Eles sempre criavam muito drama quando era para eu conhecer, quando eu falava da minha mãe.
E aí eu resolvi enfrentá-los, até porque a mulher do meu pai, ela me perturbava muito, 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 não aguentava mais, ela criava muito conflito dentro de casa. Então eu vi que a forma que eu tinha para que ela parasse de implicar comigo, né, do jeito que ela implicava, era colocando a minha mãe, trazendo a minha mãe para minha vida. E assim foi. Eu tomei coragem, foi muito difícil. Eu lembro que o dia que eu me preparei para falar isso pro meu pai, que eu iria ter contato com a minha mãe, que eu iria procurar, que eu queria saber dela. Eu chorava muito, e fiquei ali angustiada, porque eu sabia que ia ser uma confusão lá dentro de casa por causa disso. Aí até que chegou a hora que eu tomei coragem. O meu pai, como eu disse, ele sempre fazia drama, ele colocava a mão no coração, ele fingia que ia desmaiar, tudo isso ele fez. Mas eu fui lá e enfrentei. Com a coragem que Deus me deu, né? Eu fui lá e enfrentei. Uhum. E aí meu pai me acusava que eu era má, que eu tava querendo fazer maldade com ele. Olha isso, gente, eu só queria conhecer a minha mãe. Eu não Uhum. tava... Só que eu fui acusada de... Era um direito seu, né? Era um direito meu, só que por causa desse direito meu, que eu queria exercer esse direito, eu fui acusada das piores coisas. Eu fui acusada de ser má, de querer fazer mal, de querer matar o meu pai, de querer... de tudo. Tudo que vocês possam imaginar. E isso realmente trouxe mais confusão ainda lá pra dentro de casa, né? Onde eu morava. Só que mesmo assim eu enfrentei o que tivesse que enfrentar. Eu quis ter esse contato com a minha mãe. E assim, o meu pai, ele sempre me falou muito mal da minha mãe. Quando eu me tornei adulta, eu entendi que, independente do que a minha mãe fosse, a decisão de ter contato com ela ou não era uma decisão que tinha que ser minha. Não eram eles que tinham que decidir isso por mim. E aí foi até por isso também que eu quis ter esse contato com ela para ver realmente o que era, né? Como era a personalidade dela, da família dela. E assim, de fato, a família dela sempre morou aqui no Rio de Janeiro, só que nunca procuraram saber de mim, nada. A minha avó materna mora em Jacarepaguá. E aí tem outras tias que moram em Seropédica, que moram em outros lugares do Rio. E Uhum. aí eu passei a ter esse contato, né, com a minha família materna aqui no Rio. Todos, assim, sempre me tratavam bem, ninguém nunca me tratou mal. Só que, assim, o que eu percebia era que eu é que tinha que ficar indo atrás deles. Eles sabiam onde eu morava, eles, elas, né? Sabiam onde eu morava, sabiam o meu telefone, sabia tudo, sabia como me encontrar. Mas eu é que tinha que ficar indo atrás. Se eu quisesse me relacionar com essas pessoas, eu é que tinha que ficar indo atrás. A minha mãe, ela não mora aqui no Rio, minha mãe mora em Brasília. Ela mora com Uhum. um homem que ela se casou na época da separação do meu pai, com o mesmo homem até hoje. Então ela mora lá em Brasília. A minha mãe veio para o Rio, nós passamos um tempo juntas. Só que assim, eu comecei a perceber também que as primas, eu tenho duas irmãs, que a minha mãe teve duas filhas, né, com esse atual marido dela. E assim, eu percebia, elas não me tratavam mal, mas elas não me aceitavam muito bem. Era como se elas tivessem assim um ciúme de mim, sabe? Uhum. Então, assim, eu não me senti realmente parte daquela família. Então depois de um tempo, eu tomei a decisão de que eu não queria continuar com isso. Deus me fez entender, depois de um tempo, que ele me amava, que ele nunca tinha me abandonado, que ele estava sempre cuidando de mim. Então, assim, para mim, o amor de Deus, ele foi me preenchendo de uma forma que eu não sentia mais falta daquele amor que eu não tinha recebido, né? Da minha família por parte de mãe, até mesmo da minha mãe. Então eu resolvi que eu não queria mais ter contato. Só que foi uma decisão minha. Essa decisão tinha que ser minha, né? E aí isso foi assim, um dos últimos conflitos que teve eu morando na casa do meu pai. E aí nesse meio tempo, né, eu me formei na faculdade, eu continuei ali me esforçando. Eu nunca fui nerd, nada disso não, tá, gente? Eu só era esforçada porque eu entendia que se eu não me esforçasse, eu não ia conseguir nada, porque eu não podia contar com meu pai. E era só eu por eu mesma.
Assim, ninguém da família me dava nenhum tipo de apoio, nenhum tipo de ajuda. Então, se eu não corresse atrás das minhas coisas, eu não ia ter nada realmente. E uma coisa que eu sabia dentro de mim era que eu não queria ganhar a vida de uma forma ilícita. Isso eu sempre tive Uhum. dentro de mim, assim, Deus sempre foi me dando essa Legal. instrução, né? Então, eu decidi que eu queria ganhar a minha vida mesmo assim, por meio dos estudos. E com muita dificuldade, né? Porque assim, com todos esses transtornos que eu tinha, ansiedade, desânimo, depressão e tudo isso atrapalha muito. Então foram uma das coisas assim que eu tive que enfrentar também. Não era só eu ir lá e fazer uma prova e passar, eu tinha que ter um processo muito grande para que eu conseguisse, né, fazer tudo isso. Mas aí depois de um tempo, eu Deus me abençoou. Eu fui chamada para um concurso público que eu havia feito, que eu já tinha até esquecido, já tinha mais de um ano. Eu estava desempregada nessa época. E um detalhe, tá? Quando eu trabalhava em empresas privadas, eu nunca conseguia ficar nessas empresas. Por quê? Porque eu, como eu disse, eu tinha muita dificuldade de aprendizagem. Então eu não conseguia aprender o que era para fazer do serviço. Eu não conseguia ser uma boa funcionária. Então eu ficava só os 3 meses de experiência e eu era dispensada. Então, assim, Caramba. eu não conseguia parar em lugar nenhum. Graças a Deus, sempre existiam portas de emprego que Deus abria para mim, mas eu não ficava, eu não conseguia ficar em lugar nenhum. Eu lembro que o máximo que eu consegui ficar em um emprego foi 9 meses, quando eu era telemarketing. Porque como era só ficar sentada atendendo, eu ainda conseguia. Mas os outros eu não conseguia pegar os procedimentos. E aí, nessa época, eu estava desempregada porque eu havia sido dispensada de um trabalho justamente por isso, porque eu não estava dando conta do serviço. Eu estava, assim, muito triste, muito desiludida. E foi na época que começaram para a pessoa ser contratada, chamada para uma entrevista, tinha que mandar pela internet, não era mais você entregar o currículo ali, né, de forma Uhum. física. E aí eu ficava pensando como é que eu ia fazer para mandar currículos, porque eu não tinha dinheiro, porque tinha que ser por sites pagos, né? E aí eu não tinha dinheiro para pagar. Se eu pedisse ajuda para o meu pai para pagar para mim um site para enviar os meus currículos, ele não me ajudaria. Então eu fiquei assim, me sentindo meio perdida. Até que eu estava no meu quarto e o meu pai chegou com um telegrama da minha aprovação, da minha convocação para um concurso público, que é o emprego que eu estou até hoje. Já tenho 7 Amém. anos. Eu sou professora da rede municipal de Nova Iguaçu. E foi onde Deus abriu a porta para mim e os problemas continuaram, mas Deus mostrou que estava ali cuidando de mim o tempo todo. Eu continuei fazendo o tratamento com a psicóloga. Os conflitos em casa continuaram, eles não terminaram. E por conta dessa situação toda que eu vivia, eu me senti uma pessoa muito incapaz. Eu realmente me senti incapaz. Eu achava que eu não ia dar conta de fazer nada. Até também por conta dessas coisas dos empregos que eu não conseguia ficar. Eu achava que eu não conseguiria dar conta da minha vida sozinha, longe daquela confusão, daquela tribulação toda ali que eu vivia. Então eu Uhum. era dependente daquilo. Apesar de eu não gostar daquilo ali que eu vivia, eu era dependente daquilo. Sim. Porque eu tinha medo. Eu tinha medo. Eu achava que eu não ia dar conta de me virar sozinha por mim mesma. Então, eu comecei a trabalhar em Nova Iguaçu, e eu morava no Caju ainda, e todo dia era isso, eu pegava ônibus cheio, voltava para casa, cansada, horas de viagem, né, porque era longe, e nunca tinha passado pela minha cabeça de sair da casa do meu pai, porque eu tinha medo realmente, eu tinha medo de não dar conta de sobreviver longe da casa do meu pai. Eu tinha medo de eu ter que pagar as contas. Eu achava que eu não ia dar conta mesmo. Porque Uhum. geralmente, quando outras pessoas vivem assim conflito dentro de casa, né? A primeira coisa que passa na cabeça é de vou trabalhar e vou morar sozinha. Uhum. Mas já comigo eu não tinha isso. Primeiro, que eu achava que eu não ia dar conta de me manter em um trabalho. Até porque a minha própria experiência já me mostrava isso, né?
E segundo, que eu achava que eu não ia dar conta de me organizar mesmo. Então, isso não passava pela minha cabeça. Uhum. E aí eu entrei no emprego de Nova Iguaçu com 27 anos. As confusões em casa continuaram. Só que aí teve um determinado momento que, sem o meu pai saber, a mulher do meu pai começou a programar tudo para eles se mudarem para Portugal. Na verdade, assim, o que ela queria era manter o meu pai afastado de todo mundo. Ela já afastava o meu pai da família dele, o tanto que ela conseguia, e ela queria afastar o meu pai de mim também. Ela já tinha conseguido afastar o meu pai emocionalmente de mim, mas ela queria afastar o meu pai também fisicamente. E aí ela começou a ver tudo para eles se mudarem para Portugal e tal. E ao mesmo tempo, ela era uma pessoa assim, que ela estava sempre tramando as coisas, né? Ao mesmo tempo, dentro de casa, as confusões se intensificaram. Ela continuou criando mais confusão ainda, e colocando na cabeça do meu pai que não tinha jeito de eu continuar morando ali na casa deles, que eu tinha que sair, porque eu acabava com a paz dentro de casa. Na verdade, ela que criava todas as confusões, mas como uma boa narcisista, né? Porque ela tem esse transtorno de personalidade, ela é narcisista, ela virava o jogo para parecer que eu que era culpada, que era eu que criava as confusões. Então ela botou isso na cabeça do meu pai, que eu tinha que sair de casa. E aí teve um determinado momento que o meu pai, ele realmente atendeu o que ela falou. E o meu pai falou que era melhor mesmo eu sair de casa, que como eu trabalhava longe, era melhor eu ir morar num lugar perto do meu trabalho. E assim eu saí de casa me sentindo sozinha, desamparada. Na época eu não tinha nenhum namorado. Não, ou eu tinha, peraí, deixa eu lembrar. Não, um pouco antes disso, eu tinha conhecido um rapaz, ele me ajudou também, tô lembrando agora. Mas assim, não durou muito tempo também, porque ele, enfim, ele não tinha um caráter, né? Não era uma pessoa de caráter. Mas eu me senti muito sozinha em meio àquilo tudo. Eu achava que eu não ia dar conta, eu chorava, eu me sentia muito solitária. A minha mãe, eu continuei tendo contato com a minha mãe, assim, de uma forma bem superficial pelo WhatsApp. Mas assim, Uhum. ninguém, nem a minha mãe, nem ninguém da família dela se ofereceu para me ajudar. Então, eu realmente, assim, eu me vi numa situação muito sozinha. Mas, olhando hoje para isso tudo, eu sei que Deus ali, ele estava me separando daquele conflito todo, daquele problema todo. E depois de um tempo que eu saí da casa do meu pai, o meu pai me disse que ele estava indo embora para Portugal. Então, na verdade, a mulher dele havia tramado tudo isso para que eu não estivesse morando na casa do meu pai quando eles fossem embora, porque o que ela queria, eles moravam num apartamento, né, próprio. O que ela queria era alugar o apartamento para uma outra pessoa, para eles poderem receber o dinheiro, né, do aluguel. E o que outro pai teria feito no lugar do meu? Teria, não, a minha filha vai continuar morando aqui no apartamento e a gente vai. O meu pai não. O meu pai realmente, assim, ele me deixou desamparada também. Uhum. Apesar dele, assim, ele me ajudava da maneira dele. Ele, se ele precisasse me levar em algum lugar, ele me levava. Ele pilotava moto, né? Ele me levava, ele me ajudou com a mudança. Então, assim, ele me ajudava, mas com coisas. Eram com coisas Aleatórias, assim. coisas aleatórias, Fora. exatamente. Não coisas assim que me desse um amparo, mesmo como filha. Uhum. Uhum. Então eu me virava, né? Para pagar aluguel, para pagar as minhas contas, para pagar tudo. A partir desse momento, eu já não podia contar com meu pai para nada. Aí que eu não contei mais com meu pai para nada mesmo, porque ele não me ajudava em nada. Ele não perguntava se eu estava precisando de alguma coisa. E eu lembro que na época eu parei de receber, porque teve problema na prefeitura de Nova Iguaçu. Eu fiquei uns 3 meses sem receber. Eu fiquei 3 meses sem ter como pagar aluguel. E aí eu não tive outra opção a não ser voltar para casa do meu pai. Porque o meu pai também não se ofereceu para me ajudar a pagar esses aluguéis que eu não estava dando conta. Ele falou que a única forma que ele tinha de me ajudar era eu voltando para casa dele. E aí eu voltei para casa dele, mas a mulher dele já tendo tudo arquitetado, né, que eles iam embora do Brasil. Continuaram as confusões. E aí eu fui embora de novo, saí da casa do meu pai de novo.
Aí foi nessa época, né, que eu tava namorando com esse rapaz, ele me ajudou com a mudança e tudo. E o meu pai, no máximo, assim, ele ia lá onde eu morava pra ver como era o lugar, se era um lugar seguro e tal, mas nada além disso. E eu morando em Nova Iguaçu, eu morei, eu aluguei, né, um conjugado de um senhor que ele morava ali mesmo, era um quintal grande com vários conjugados, né? E Uhum. o dono dessas casinhas, né, desses conjugados, ele morava em cima. Ele morava ali no mesmo quintal. E aí, o meu pai, meu pai adorava conversar, né? Meu pai já tinha falado pra ele, porque eu vou embora pra Portugal, porque a minha filha vai ficar aqui, que ela trabalha aqui perto e tal. Então, depois de um tempo, esse senhor lá, dono do espaço que eu morava, ele viu que eu tava sozinha mesmo, que eu não tinha família, que o meu pai já tinha ido embora do Brasil, meu pai não tinha nada que ter falado isso pra ele, né? E ele Uhum. começou a Sim. mexer comigo. Ele começou a me perseguir. E na época eu até namorava com esse rapaz, mas como ele era da Marinha também, ele foi transferido para São Paulo. E ele morava em São Paulo, eu morava no Rio, então a gente não se via muito, ele não estava muito presente comigo. E aí, depois de um tempo, o nosso namoro acabou terminando porque ele aprontou comigo, ele me traiu. E assim, uma coisa também que eu tenho assim muito forte dentro de mim era que eu não aceitava, assim, eu já tinha sido muito humilhada na minha vida pela mulher do meu pai. Eu não iria aceitar que nenhum namorado meu me humilhasse. Então, quando eu soube que ele me traiu, eu também já não quis mais saber. Então, eu realmente estava sozinha mesmo ali. E o dono ali do espaço que eu morava começou a me perseguir, começou a me mandar mensagens e tal. E eu, apesar de ter na época, né, eu tava com 29 anos, Uhum. eu não tava compreendendo muito bem a maldade dele. Então, eu continuava tratando ele bem, como eu sempre tratava, com educação, continuava sendo simpática com ele. E eu não sei, eu acho que ele acabou confundindo as coisas. Ele achou que por eu tratá-lo com educação, eu podia estar dando algum tipo de condição para ele, não sei. Eu sei que depois passou um tempo, eu conheci o meu esposo, o Helder. Deus não demorou muito para apresentar o Helder para mim. Assim, eu sei que até nisso, Deus cuidou de mim, sabe? Porque esse rapaz, o dono, né, lá do lugar, ele tava me perseguindo. Então, assim, eu tava com medo realmente dele invadir ali o lugar que eu morava, fazer qualquer tipo de maldade comigo. E aí eu conheci o Helder, meu marido. Quando eu conheci o meu marido passou a frequentar a minha casa e tudo. E o dono de lá, ele ficou indignado. Ele veio perguntar pra mim quem era ele, o que ele estava fazendo ali. Assim, eu pagava por onde eu morava. Então, assim, eu não tinha que ficar dando satisfação da minha vida pra ele. Exatamente. Mas ele estava se mostrando muito incomodado com o fato de eu estar namorando. E aí ele ficava olhando de cara feia pro meu namorado, ficava olhando de cara feia pra mim, ficava arrumando confusão comigo o tempo todo. E aí foi onde eu vi que não tinha mais condições de eu continuar morando ali. Continuava meio perdida e tal. Só que assim, eu era uma perdida. Eu não sabia o que eu estava fazendo, mas Deus, ele sempre me direcionava a fazer a coisa certa. Tanto que, por conta disso, eu estudei, eu acabei passando numa universidade pública, eu acabei conseguindo um concurso público e Deus colocou um bom homem na minha vida. Então, apesar de, assim, de não saber o que eu estava fazendo, Deus sabia o que eu estava fazendo, né? Porque era Ele que estava me direcionando ali. Nesse meio tempo também, eu acabei me envolvendo com umas amizades que não me levavam a lugar nenhum, que só queriam saber de viagens. Aí, assim, não eram boas companhias para mim. Deus me afastou dessas amizades também. Então, assim, eu sempre Amém. percebi o cuidado de Deus comigo nisso tudo. Deus estava sempre me afastando daquilo que me fazia mal, sabe? E aí, quando Deus colocou o Helder na minha vida, o meu marido, eu vi que já não tinha mais condições de eu ficar morando ali onde eu morava. E eu comecei desesperadamente a querer comprar uma casa. Porque na minha cabeça, se eu fosse morar de aluguel,
o dono da casa poderia ficar implicando comigo, poderia ficar me perseguindo, e eu não queria mais passar por isso. E aí eu comecei a ver, e aí Deus colocou no meu caminho, né, um bom corretor. Eu consegui comprar minha casa também, minha casa própria financiada, mas é minha, Sim. em um lugar Amém. tranquilo. E aí, só que assim, em meio a isso tudo, eu me sentia incomodada, porque assim, eu queria voltar a me relacionar com Deus, mas eu não conseguia. Mas não era nem mais revolta, era cansaço, sabe? Porque eu já estava muito cansada de tanta luta. Eu nasci e desde quando eu nasci a minha vida só foi luta, só foi luta, só foi tribulação o tempo todo. Então assim, eu estava cansada. E assim, de uma certa forma eu até me sentia decepcionada com Deus por ter permitido que eu passasse por isso tudo. E não sei, eu acho que o que me afastava de Deus era isso, era uma mágoa. Quem sou eu para ter mágoa de Deus? Mas eu tinha mágoa de Deus. Por ele ter permitido que eu passasse por todas essas situações, por ele ter permitido que eu fosse uma pessoa tão sozinha. Assim, hoje eu não tenho família. Eu moro em Nova Iguaçu, é um lugar totalmente isolado, eu não tenho família por ali. Só que Deus colocou o Helder na minha vida. E o Helder, um bom rapaz, tem os defeitos dele, mas ele é um rapaz de Deus, ele tem uma boa família, tem uma família presente. E o Helder foi me trazendo para perto da família dele. E a família dele, assim, me acolheu de uma forma como eu nunca tinha sido acolhida antes, pela minha própria Ai, que família. lindo. A mãe dele cuida de mim, as irmãs dele são muito legais comigo, sabe? Os sobrinhos dele. Então, assim, eu realmente fui muito bem acolhida pela família do meu marido. Nós éramos namorados até então. Então, assim, desde o início do namoro, mesmo sem a gente ainda ser noivo, sem ser casado, eu já percebia isso, esse cuidado, essa preocupação. Uma coisa que eu percebia também antes era que as pessoas, pelo fato de eu não ter uma mãe, um pai presente, as pessoas meio que me discriminavam. Tipo assim, ela é sozinha, ela é largada na vida, sabe? Então eu sentia que as pessoas me tratavam de qualquer forma por causa disso. Mas a família do meu namorado, não. Eles me entenderam, eles realmente me ampararam, sabe? Te Eles não tinham acolheram, né? Me acolheram e eles não tinham nenhum preconceito pelo fato de eu não ter uma família presente na minha vida. E aí, depois de um tempo, né? O tempo foi passando, eu e meu namorado ficamos noivos. E as coisas foram ficando mais sérias entre a gente, né? O nosso laço foi crescendo com a família dele também. E aí, meu pai já estava lá em Portugal, aí que eu já não tinha mais ninguém aqui mesmo, eu só tinha o meu namorado e a família dele. Eram as únicas pessoas que eu tinha aqui. Até tem parentes meus aqui, só que como meu pai sempre foi muito distante de todo mundo, acabou que eu cresci sem ter vínculo com eles também, né? Uhum. E aí, eu e meu namorado ficamos noivos. E eu tava sempre assim, me comunicando com meu pai, mas a nossa comunicação era por chamada de vídeo. E era sempre assim, quando ele tava falando comigo por chamada de vídeo, a mulher dele tava sempre se sentindo incomodada, porque ela realmente, o que ela queria era que o meu pai me abandonasse definitivamente. Só que o meu pai era uma boa pessoa, ele sempre teve um amor muito grande por mim. Ele ficava assim, em cima do muro, ele não queria perdê-la, ele não queria perder o casamento, mas ele também não queria me perder como filha. Então, apesar dele ficar do lado dela, ele não rompia totalmente comigo, que era o que ela queria, na verdade. Só que mesmo assim, quando a gente se falava por chamada de vídeo, ela ficava brigando com meu pai. Ela ficava incomodada porque o meu pai estava falando comigo. E o meu pai, por ele ser fraco emocionalmente, ele acabava se deixando levar. E a gente até que ficava assim, alguns dias sem se falar. Às vezes eu ligava para ele ou ele ligava para mim. Acabou assim, realmente assim, eu tive essa mágoa do meu pai, sabe? Pelo fato dele não ter se posicionado como eu gostaria. Como meu pai mesmo. Eu queria que ele chegasse para ela e falasse, olha, ela é minha filha, você não vai atrapalhar o meu relacionamento com ela. Se você não Uhum. gostar dela, é um direito seu, mas você não pode me impedir de me relacionar bem com a minha filha. Meu pai, ele nunca teve esse posicionamento, sabe? Isso era uma mágoa que eu tinha dele. Mas eu sempre tive muito amor pelo meu pai, muito respeito.
Eu tenho uma irmã caçula, que tem 13 anos de diferença, do meu pai também com a mulher dele. E essa minha irmã caçula, ela sempre foi muito, assim, a caçula, sempre foi muito mimada e tudo. Ela sempre respeitou muito meu pai, xingava, sabe? E o meu pai, ele se sentia muito triste por causa disso, porque ele estava lá em Portugal, longe de todo mundo, ele estava se sentindo muito desrespeitado. E ele sentia falta de mim, porque eu sempre fui uma filha carinhosa com ele, sempre respeitei muito. E eu acabava até aceitando o tratamento que a mulher dele me dava pelo fato de ter respeito a ele também. Então, nisso eu acabei me prejudicando demais, né? E aí passou um tempo, eu e meu noivo nos casamos. Só que antes disso, meu pai veio de Portugal, né? Porque ele já viria mesmo pro meu casamento. Só que aí teve a pandemia no meio disso. E aí, o meu pai, para não perder a passagem que ele tinha comprado, ele veio pro Rio só para usar a passagem mesmo, porque o nosso casamento não tinha data ainda. Então, nós passamos aqui alguns dias e a mulher dele estava sempre ligando para ele, para implicar, para causar confusão. Mas foram bons momentos, apesar disso, porque ela não estava por perto. Então, foi o momento que eu consegui realmente ter uma relação de filha e de pai com o meu pai, porque ela nunca deixou com que isso acontecesse. E aí, depois de um tempo que meu pai ficou aqui no Rio, ele foi para Fortaleza, ficar lá com a minha avó, porque tinha muito tempo também que ele não via, né? A mãe dele. E aí, Deus me deu um estalo. Deus usou até a minha psicóloga para ir para lá, para ficar com ele. E aí fomos, eu e o meu marido. A gente já tinha se casado no civil, né? Porque era em meio à pandemia, a gente não conseguiu se casar no religioso. Nós já tínhamos nos casado e nós fomos lá para Fortaleza para ficar com meu pai. E lá nós passamos uma semana só, mas passamos assim momentos muito bons, sabe? Nós passeamos, nós ficamos juntos assim. Realmente eu pude ter o meu pai ali perto de mim de uma maneira como eu nunca havia tido. Bom, mas eu não sabia que na verdade aquilo ali que Deus estava preparando era uma despedida. Porque se não fosse aquilo ali, esse momento, eu não teria tido a oportunidade de ver o meu pai pela última vez. E foi Deus mesmo, né, que preparou tudo aquilo. Porque logo que meu pai voltou para Portugal, passou um tempo, meu pai era fumante, tudo, mas ele nunca tinha apresentado problemas, né, por causa do cigarro. Mas aí ele teve algumas complicações lá em Portugal e ele veio a falecer. E aí eu entendi, né, que foi cuidado de Deus. Eu ter tido essa oportunidade de estar com meu pai. O meu pai não conhecia o meu marido, então eles se conheceram, se deram muito bem, sabe? Parece que eles já se conheciam há muitos anos. E o meu pai, oportunidade, né? E o meu pai saiu daqui, ele falou assim: poxa, agora eu estou tranquilo, porque eu sei que a minha filha está bem. Eu vou sair daqui feliz, porque eu sei que a minha filha está bem. A minha filha tem uma família que é muito legal com ela, que trata ela bem. A minha filha não se perdeu na vida. Então, meu pai, assim, ele sempre falava de mim com muito orgulho para as pessoas. Então, isso também incomodava a mulher dele. Qualquer coisa que meu pai falasse de mim, e meu pai ele sempre falava muito do meu acidente, né, do atropelamento, que Deus tinha salvado a minha vida e tudo. Isso incomodava muito a mulher dele, muito. E o que incomodava também era o fato da gente fazer aniversário no mesmo dia. Então, assim, tudo. Você e seu pai? Eu e meu pai fazemos aniversário no mesmo dia 14 de agosto. Então, assim, tudo o que qualquer tipo de ligação que existia entre eu e meu pai, ela se encarregava de romper. Mas isso, ela não conseguiu destruir o amor que o meu pai tinha por mim e o amor que eu tinha pelo meu pai, apesar de todas essas mágoas. E passado um tempo, antes do meu pai vir para o Rio de Janeiro até, Deus já estava me atraindo para a presença dele de uma maneira assim inexplicável. E eu conversava com Deus, eu falava assim para Deus que eu não estava conseguindo ter ânimo, ter disposição para buscar Ele. Só que, assim, de uma maneira também inexplicável, eu sei que foi Deus, porque se eu não tivesse um relacionamento com Deus ali, eu não teria suportado o falecimento do meu pai.
E aí eu comecei a buscar Deus, sabe, de uma maneira que nem eu mesma estava entendendo. Eu sei que assim, eu senti aquela vontade de buscar Deus, de estar com Deus. Deus sempre tinha mostrado o cuidado dele por mim. Isso eu não tenho dúvida. Deus sempre esteve me dando livramento e tudo. Só que me relacionar com ele mesmo, eu só consegui ali, naquele momento que foi um pouco antes de setembro de 2020. Então, assim, eu tinha um relacionamento com Deus, mas o nosso relacionamento ficou sério mesmo. Foi nessa época, um pouco antes do meu pai vir ao Brasil. E eu buscava Deus, e eu passava tempo ali com Deus. E é engraçado que quando a gente busca Deus, a gente vai tendo energia para fazer outras coisas também, né? Eu tava conseguindo cuidar da minha alimentação, eu tava indo pra academia, eu tava, assim, realmente me sentindo muito feliz, muito disposta. E estava ali todos os dias buscando a Deus e tudo. Aí depois Deus me deu o presente, né, do meu pai vir para o Brasil, passar um tempo comigo. Depois nós fomos para Fortaleza. E eu ali buscando a Deus. E assim, Deus foi me fazendo entender, ao longo de todos esses anos, né, que, como diz na palavra dele, que pode a mãe, pode o pai abandonar, mas Deus nunca abandona. E eu consegui compreender isso. Como eu havia dito, eu tinha aquela mágoa de Deus, mas eu consegui compreender que foi a cruz que Deus me deu para carregar, foi essa. E Deus não permite que a gente passe por aquilo que a gente não consegue suportar. E se Deus... as dores, elas nos fazem crescer, né? Exatamente. E então, assim... são oportunidades, na verdade, para a gente crescer. Verdade. E assim, eu sei que se... É claro que se fosse para eu escolher, eu não queria ter passado por tudo isso, né? Mas foi isso o que me tornou uma pessoa forte. Porque em muitas situações eu achava que eu não ia conseguir. Eu não sei nem como. Quando eu paro assim para pensar, meu Deus, é claro que assim, eu continuo buscando, né? Deus, ele sempre tem o melhor pra gente. Mas se não fosse o meu emprego ali como professora na prefeitura de Nova Iguaçu, eu não teria apoio de ninguém. O meu pai não iria me ajudar, a minha família não iria me ajudar. Isso que eu tô falando assim, emocionalmente e financeiramente também. Aquilo ali foi provisão de Deus na minha vida, sabe? Para que eu tivesse um meio de me sustentar. E tudo isso, a psicóloga, o fato de Deus ter me afastado de mais companhias, de companhias que poderiam ter me levado para um caminho ruim, Deus me fez entender que se não fosse Ele na minha vida, poderia ter acontecido coisas muito piores comigo. E uma outra coisa que eu descobri, que eu não sabia, mas que eu fiquei assim muito impactada quando eu descobri, meu pai faleceu, né, como eu disse. Passado alguns meses, a minha avó, mãe do meu pai, ela não aguentou também ter perdido meu pai, porque ela já tinha perdido outros filhos. Só que assim, perder o meu pai foi a gota d'água para ela. Ela veio a falecer também. E aí nisso eu voltei para Fortaleza para dar um apoio para a família e tudo, né, por conta do falecimento da minha avó. E nisso, uma tia minha, uma das irmãs do meu pai, falou assim para mim: Carol, você sabia que você tem uma prima que morreu atropelada? Aí eu não sabia. Porque assim, o meu pai, ele nunca foi de conversar muito comigo, então eu não conhecia muito a história da família dele. Eu falei assim, foi? Eu falei assim, Carol, ela era linda, ela ia ser Paquita da Xuxa. Ela tinha 16 anos. E como que foi isso? Ela foi atravessar a rua, só que aí quando ela foi atravessar a rua, o sinal abriu e o carro avançou nela e ela morreu na hora. E aquilo ali me impactou de uma maneira tão forte, porque o pai, que era meu tio, o pai dessa minha prima, ele não aguentou. E depois que ela veio a falecer nesse atropelamento, ele começou a usar drogas. E ele morreu também. Isso foi um dos meus tios, né, que foram embora. E aí, o que passou na minha cabeça foi que o diabo tentou fazer a mesma coisa comigo e com o meu pai.
eu fui atropelada aos 6 anos, eu fiquei entre a vida e a morte. O meu pai, ele só vivia desmaiando, o meu pai ele não tinha forças para cuidar de mim. E Deus me livrou da morte, que era o que o diabo queria fazer da mesma maneira como ele tinha feito com essa minha prima e com esse meu tio. Então aquilo ali, sabe, me deu... Aí foi onde eu vi mais ainda o cuidado de Deus comigo e realmente aquilo ali comprovou que Deus, ele sempre esteve cuidando de mim. Apesar de tudo que eu passei, ele nunca me desamparou. Ele nunca me deixou sozinha. E se não fosse Deus ali comigo, tem aquele louvor que fala, né? Nem era pra você estar aqui. E realmente não era pra eu estar aqui. E Deus, ele decidiu que não, que ele iria estar ali comigo, que iria chegar o momento da minha vida que eu iria ter um encontro com ele, que eu já havia tido esse encontro com ele, mas na verdade eu havia abandonado por conta desse cansaço todo, né, dessas lutas que eu tinha passado. E assim, Deus, ele trabalha na minha vida, ele tem trabalhado na minha vida de uma maneira assim tão forte que eu sempre percebo, sabe, o amparo, o cuidado dele comigo. A gente não é difícil, né, ter acesso a histórias de pessoas que tiveram problemas familiares e por conta desses problemas familiares acabam se tornando criminosas, acabam indo por caminhos errados e Deus me livrou de tudo. Deus, ele sempre esteve ali cuidando de mim, sabe? Hoje eu sou casada. Eu e meu marido, nós temos um pouco mais de 1 ano de casamento. Vamos fazer 2 anos já. E assim, Deus me deu uma família. Deus não me deixou desamparada. Deus me deu um bom emprego. Deus colocou pessoas queridas na minha vida. Porque apesar de eu ter crescido muito sozinha, e apesar de ter essa falta, né, de não ter uma família, Deus colocou pessoas especiais no meu caminho. A Juliana, por exemplo, é uma delas, porque eu conheci a Juliana em um retiro de solteiros, e aí, desde esse retiro, ela vem me convidando para eventos na igreja, para o Ensol, e aí nisso a gente foi fortalecendo mais a nossa amizade, né? E assim, Deus, ele usa pessoas também para cuidar da gente. Assim, eu fico muito feliz com todo esse cuidado que Deus mostra por mim. Claro que não é... Deus ama todos os filhos dele, né? Muitas vezes eu não entendia por quê. Muitas vezes eu me questionava, né? Porque desde que eu havia sido salva do atropelamento, eu sofri muito. Eu tinha 6 anos de idade, então assim, desde eu sofri muito, eu ficava perguntando para Deus, Deus, por que o Senhor não me levou naquele acidente? Porque desde que eu saí daquele acidente, a minha vida só foi sofrimento, a minha vida só foi solidão. E assim, eu entendo que Deus, ele nos usa, né? Ele usa os filhos, as filhas dele para a obra dele, e Deus, ele tinha algo maior na minha vida. E eu sempre sinto o cuidado de Deus, sabe? Na minha vida. A presença de Deus, ela é muito real. Se você buscar, de modo nenhum, Deus lançará fora aquele que busca a face dele, sabe? Amém. E assim, se relacionar com Deus não é uma coisa difícil. Você pode se relacionar com Deus como você se relaciona com o seu amigo, com a sua amiga. Conversa com ele, normal, como se você estivesse conversando. Senhor, Jesus, aconteceu isso comigo, eu tô me sentindo assim, 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 assado, não tá dando mais, eu preciso de forças, eu não tô conseguindo te buscar, que eu falava isso pra ele. Senhor, eu não sinto vontade de te buscar. Eu era sincera, eu sempre fui muito sincera em relação à maneira como eu me sentia pra Deus. Senhor, eu não sinto vontade de te buscar, eu preciso que o Senhor coloque isso no meu coração. E Deus foi colocando, assim, hoje... eu tenho que separar um momento do meu dia, todos os dias, para estar com Deus, porque senão o meu dia não é completo. E assim, amém. Deus é o nosso Criador. Nós fomos criados para nos relacionar com Ele mesmo. Sem a presença de Deus, a nossa vida é incompleta. E assim, eu quero te convidar a olhar para trás, para tudo que você já passou na sua vida, e que você perceba que em tudo que você passou, Deus esteve ali te poupando, de passar por coisas piores. Porque às vezes a gente acha que,
se Deus existisse, se Deus estivesse comigo, eu não sofreria tanto, eu não teria passado por tudo que eu passei. Mas Jesus diz que no mundo nós teremos aflições. Jesus ainda não voltou, nós ainda não vivemos no paraíso, né? No céu, paraíso. A gente não vai ter problema quando a gente estiver no céu, mas enquanto a gente estiver aqui na Terra, infelizmente os problemas vão existir. Mas Deus, ele vai estar sempre conosco. Jesus vai estar ali caminhando conosco porque ele venceu o mundo. E ele também nos dá essa condição de vencer com ele, nele. Amém. Então confie, porque Deus, se você está aqui, é porque Deus ele tem um propósito na sua vida. Busque em Deus qual é esse propósito que Deus tem na sua vida. Que coisa linda. E eu posso te dizer que o primeiro propósito que Deus tem na sua vida é que você se relacione com Ele. Ele quer ter um relacionamento sério com você, de todos os dias você falar com Ele, você se comunicar com Ele, porque Ele sente falta. Deus sente falta do nosso buscar, né? Então, eu espero, né, que a minha história de vida tenha servido assim para você ver que realmente, apesar de todos os problemas que passamos, Deus nunca nos desampara e que Ele quer se relacionar com a gente. Ele está nos livrando, Ele está sempre ao nosso lado porque é isso que Ele quer. Jesus nos ama, Jesus morreu por nós, pelos nossos pecados, para nos dar livre acesso a Deus. Então, não deixe isso passar, porque é o bem mais precioso que nós temos na nossa vida, é poder nos relacionar com Deus. Amém. Que maravilha. Carol, infelizmente a hora voou. Eu nem sei se eu passei do horário, não... passei. Passamos um pouquinho, mas não tinha como eu te interromper com essa maravilha de testemunho que você deu, esse fechamento obrigada, maravilhoso. Gente. Desculpa ter passado do horário. Não, imagina, depois eu divido o vídeo e faço 2 postagens. E incentivando as pessoas realmente a entender que o propósito de Deus ele é valiosíssimo para a nossa vida, né? E a nossa história não é melhor nem pior do que de outras pessoas, apenas diferente. Deus nos fez únicos, né? Então, tudo que você passou, por mais que Deus não tenha planejado essas coisas difíceis, né? O pecado ele está no nosso meio e algumas pessoas escolhem viver de acordo com a carne, né? E humilham outras pessoas, fazem mal a outras pessoas, mas louvado seja o Senhor que nos ama e você sempre percebeu esse amor de Deus na sua vida, o cuidado dele em cada etapa da sua vida, mesmo com toda a dificuldade, com toda a luta, né? Mas o Senhor sempre enviou pessoas para que pudessem te ajudar, te incentivar, né? Hoje você é uma mulher linda, formada, uma pessoa boa de conversar, com entendimento fácil das coisas da vida, não distorcidos, sabe? E a voz que outrora o diabo tentou roubar através desse acidente, hoje é uma voz perfeita, uma entonação maravilhosa e que você pode inclusive usar para abençoar outras pessoas, né? Através do seu testemunho, onde você pode inclusive fazer esse fechamento lindo aí, falando da importância das pessoas também quererem se relacionar com Deus, né? Ele sempre quer se relacionar conosco, mas nós precisamos também querer se relacionar com Ele, né? E a sua visão, ela foi restaurada não apenas no âmbito físico, né? Após a recuperação dessa cirurgia, mas Deus retirou as escamas dos seus olhos e te fez realmente enxergar não só a presença dele, mas a vida de modo geral, de uma maneira tão maravilhosa que ao ouvir você a gente consegue perceber, né, o cuidado de Deus. Que coisa linda. E louvado seja Deus pela vida do Helder também, pela família dele que te acolheu, né? E louvado seja Deus por cada experiência que ele te contribuiu, te incentivou a permanecer na presença dele, né? Essa experiência também de essa oportunidade que você teve com seu pai antes dele falecer, né? Entendo muito bem, eu tive uma oportunidade também bem forte assim com meu pai antes dele falecer, né?
E isso realmente são experiências assim, muito valiosas que fazem a gente enxergar mais ainda o propósito de Deus na nossa vida. Então, eu só Sim. tenho a te agradecer por ter aceito esse convite. A conversa foi muito boa. Olhei a hora e falei, ai, não dá para interromper, depois eu tento dividir o vídeo, Ah, eu que agradeço. Nossa, é porque muito bom ia falar ficar do que pela Deus faz na metade, ia nossa ficar vida. faltando. E esse finalzinho também foi muito especial. É muito bom falar do que Deus E faz na Deus nossa vida, abençoe né? a sua vida, continue abençoando a sua vida do Helder poderosamente e não Amém. De deixe todos faltar nós. nada para vocês. A sua e do Alan também. Amém. E vamos nos encontrar mais vezes, que eu Com amei o passeio em certeza. casal, Com entre certeza. casais. Passear em casal é muito bom, né? Foi muito bom. Gente, eu quero agradecer quem está aqui com a gente, quem ficou desde o início, quem entrou depois. Muito obrigada pela oportunidade, pelo privilégio de estar aqui com a gente. E quem estiver assistindo, de repente, a gravação, que também seja abençoado, que possa compartilhar com outras pessoas o vídeo, né, para que possa assistir na íntegra, ou se não for possível, que você possa reproduzir alguma coisa que com certeza seja possível de compartilhar com alguém que você conhece, que precisa ser motivado a vencer as dificuldades, porque Deus ama cada um. Tá? Então é isso, a gente vai encerrando a live. Carol, eu vou ter que te excluir da live, né, do vídeo, para que eu consiga salvar Eu quero no agradecer aos meus Instagram. amigos, às minhas amigas que assistiram a live, que receberam o convite, que estão aí. Eu não vou falar nomes porque eu posso esquecer, então, para não ser injusta com ninguém, muito obrigada. E a todos que assistiram, eu agradeço e que Deus tenha falado ao coração de vocês através do meu testemunho. Tá bom? Muito obrigada. Amém. Fiquem com Deus. Tchau. Amém. Com certeza todos nós fomos abençoados. Beijo, gente. Tchau, tchau. Beijo, tchau. Deixa eu ver agora como é que eu te excluo. Deixa eu ver. Ver se você consegue achar. Deixa eu ver aqui. Achei.